Referência à série iCarly, paralelo direto dessa mulher com a ex-namorada do Huey, né, que o trem-bala atropelou, a crítica escondida aos G-Men, o pôster Dawn of the Seven que aparece de novo, o recap manipulando a realidade, né, com deepfakes, referência a Poderoso Chefão, Bons Companheiros, a reunião inspiradas na CPAC e o detalhe do boné Keep America Safe que muita gente ignorou, cara, mas que tem algo aqui que muda completamente o peso da história. Hoje iremos ver 60 detalhes, referências, easter eggs, curiosidades que talvez vocês não saibam ou não tenham percebido nos dois primeiros episódios da última temporada de The Boys. E tem um detalhe específico que, olha, isso daqui vai mudar completamente o final dessa temporada, tá? Cara, pra mim a referência mais genial desses dois primeiros episódios, com certeza, foi o paralelo entre o Trem-bala e a ex-namorada do Huey, né? Pois a morte do A-Train funciona como um dos arcos de redenção mais completos da série, né? Desde o início, ele foi apresentado como alguém egoísta, impulsivo e diretamente responsável por uma das tragédias mais marcantes da história, que foi justamente a morte da ex-namorada do Huey lá no primeiro episódio da primeira temporada, né? Que ele simplesmente atravessou a mina na rua, quem lembra? Só que dessa vez ele desviou da mulher que estava no meio da estrada enquanto o Homelander estava atrás dele, né? E é o contrário do que ele fez com a ex-namorada do Huey lá na primeira temporada. Mas ao longo do tempo, pequenas decisões foram mostrando uma mudança real. E no momento final, quando ele escolhe agir de forma diferente, isso não apaga o passado, mas redefine quem ele se tornou. E é justamente por isso que a morte dele tem peso, cara. Não é só choque, é consequência. E ainda nessa temporada tivemos uma belíssima referência aos G-Men, exatamente, né? A versão dos X-Men, a paródia dos quadrinhos de The Boys. Temos aqui G-Men Days Past, que obviamente é uma paródia extremamente clara a X-Men Dias de um Futuro Esquecido. O título por si só já entrega, né? Só que o mais interessante é o contexto, cara. A série usa essa referência não só como easter egg, mas como uma crítica direta à forma como a própria indústria de super-heróis funciona. Pois enquanto outras histórias exploram equipes inteiras com profundidade, aqui esses grupos são reduzidos a produtos descartáveis dentro do catálogo da Vault, né? E obviamente isso conecta diretamente com os G-Men, que é uma outra equipe que existe dentro do universo da Vault, entre tantas outras ramificações, né, que é lá dos quadrinhos e que a própria série inclusive já adaptou. E no meio disso tudo, obviamente apareceu ele, né, o pôster do Dawn of the Seven, né, ele aparece como um lembrete constante do que realmente sustenta esse universo, cara, que é a propaganda. A Vault não vende heróis, ela vende imagem. E esse tipo de material está sempre presente porque reforça o tempo todo a versão idealizada que eles querem que o público acredite, né? E a abertura desse primeiro episódio já deixa claro que a série não está mais brincando de esconder o jogo. O recap não é apenas uma recapitulação comum, ele é construído de forma proposital para confundir, alternando entre a versão oficial criada pela Vault e a realidade que a gente conhece, né? E é justamente aí que tá o detalhe mais interessante, cara. A série transforma algo simples em uma crítica direta à sociedade, porque o que vemos ali não é só manipulação narrativa dentro da história, mas uma referência clara ao uso de deepfakes, né? Cortes seletivos e distorções de contexto que moldam a opinião pública. A Vault não precisa apagar a verdade, ela só precisa recontar melhor. E isso muda completamente o peso da cena, né, cara? Logo depois, somos jogados na reunião anual da Vault e o cenário não é aleatório, tá? Tudo ali, o palco, o público, o tipo do discurso, remete diretamente à CPAC, né? Um dos maiores encontros políticos dos Estados Unidos. E essa comparação não é sutil, cara. A série replica a estética, o tom e até o comportamento da plateia para reforçar a ideia de que os heróis deixaram de ser apenas figuras públicas e passaram a ser instrumentos políticos. E no meio de tudo isso, um detalhe aparentemente pequeno acaba sendo um dos mais reveladores, né? Que é o boné com a frase Keep America Safe. À primeira vista, pode parecer só mais um slogan genérico, né? Mas ele carrega um peso enorme dentro do contexto. Esse tipo de frase simples, direta e emocional é exatamente o tipo de linguagem usada por movimentos que crescem a partir do medo. E é aí que a série acerta de novo, né? Porque esse boné não está ali só como figurino, né? Ele representa a consolidação de um discurso autoritário dentro daquele universo. Um discurso que promete segurança, mas que na prática justifica controle, vigilância e violência. E a entrada do Homelander descendo do teto não é só estilosa, né? É bem simbólica. Ele não chega andando como qualquer outro personagem, ele literalmente desce dos céus, né? Como uma figura divina sendo apresentada ao povo. E isso revela muito mais sobre como ele se enxerga do que sobre o espectador em si. O Homelander não quer apenas poder, ele quer adoração. E esse impacto fica ainda mais forte quando você observa o palco em formato de cruz. Então não é uma coincidência. A série mistura religião com política de forma proposital, cara, criando uma imagem poderosa de manipulação ideológica. O herói não é só um líder, ele é transformado em símbolo, em crença. E quando política vira fé, questionar deixa de ser uma opção. E no centro de tudo está a obsessão do Homelander por ser amado, né? A gente sabe disso, cara. Esse é o motor emocional do personagem nesses episódios, porque no fundo, todo esse espetáculo, toda essa construção messiânica é só uma tentativa desesperada de preencher um vazio que ele mesmo não entende, né? O próprio Trem-bala, antes de morrer, esfregou na cara dele do Homelander, e o Homelander sabe que é verdade. E os dançarinos da Firecracker não estão ali só pra compor os espetáculos, né? Eles carregam uma referência visual bem clara ao filme do Homem de Ferro 2. A coreografia, o exagero, a sexualização e o clima quase militarizado do show lembram de
diretamente a introdução do Tony Stark naquele filme, né? Enquanto em Homem de Ferro aquilo ainda tinha um tom de entretenimento e ego, em The Boys essa estética é usada para reforçar a propaganda e manipulação. Logo em seguida, né, a cena em plano sequência da Starlight entra como contraste direto, né? A forma como a câmera acompanha o movimento contínuo, sem cortes aparentes, é uma referência clara aos bons companheiros. E assim como no filme, essa escolha não é só técnica, né? Ela serve também para imersão total. A gente não está vendo só a cena, a gente está sendo puxado para dentro daquele mundo. Já o Black Noir novo, né, o 2.0, mantém a essência silenciosa e letal do original, mas com uma diferença importante. Ele parece ainda mais agressivo, cara, mais direto, né, menos humano. É como se a VOT tivesse refinado o produto. E por fim, a propaganda com o Termite funciona como uma paródia perfeita dos comerciais dentro do próprio universo. Aquela vibe toda exagerada, absurda e quase desconfortável não é aleatória. Ela escancara o quanto tudo aquilo ali é artificial, cara. E o nome General Mayhem pode passar despercebido à primeira vista, né, mas carrega uma possível referência direta ao universo de G.I. Joe. A própria construção do personagem, né, militarizado, ligado ao governo e envolvido em operações obscuras, dialoga com esse arquétipo clássico de soldados que operam na linha entre herói e ferramenta do sistema. Isso encaixa perfeitamente no universo de The Boys, né, onde qualquer figura com poder institucional acaba sendo absorvida por interesses maiores, né. E no meio disso tudo vem um dos momentos mais importantes da série até agora, que é o vídeo do Voo 37 finalmente sendo exibido. E esse não é só um detalhe, né, um dos maiores ganchos que a série vem construindo desde a primeira temporada. Desde a primeira temporada eles têm essa carta na manga e só agora na última é que eles foram colocar. Durante anos esse evento ficou escondido, manipulado e distorcido, e agora quando ele vem à tona, ele não só expõe a verdade, ele muda completamente o jogo, cara. Nos quadrinhos esse momento tem um peso ainda maior, porque o Voo 37 é uma referência direta ao 11 de setembro. A ideia de um evento traumático sendo usado, reinterpretado e manipulado reforça o quanto The Boys sempre foi uma crítica à forma como as tragédias podem ser transformadas em narrativa política. E por fim, temos a ascensão da Sister Sage, né, a Mana Sábia, que assume um papel muito próximo ao que era da Ashley após os eventos de Gen V. Só que com uma diferença crucial, tá? Enquanto a Ashley sempre foi reativa, tentando sobreviver dentro do sistema, a Sister Sage parece entender exatamente como o jogo funciona, né? Ela não está tentando se manter no poder, ela tá moldando ele. E quando a VOT tenta encobrir o vídeo, né, do Voo 37, dizendo que é IA, a série não está só criando uma desculpa dentro da história, né? Tá fazendo uma crítica direta ao mundo atual. E essa ferramenta do roteiro eu achei genial, cara. Não tem nada mais atual, ainda mais inserido nessa quinta temporada do que as IAs, né? O que tá dominando o mundo ultimamente. Hoje, cara, qualquer prova pode ser questionada com base em deepfake ou manipulação digital, e The Boys usa isso de forma extremamente inteligente. E essa manipulação se espalha ainda mais nas redes sociais do próprio universo, né? Onde começam a surgir hashtags claramente inspiradas em movimentos conspiratórios, né? Como QAnon. A lógica é a mesma, é criar uma narrativa paralela, emocional e fácil de compartilhar. E é aí que entra a referência direta ao lema Here We Go One, que é um dos pilares desse tipo de movimento, né? Que transforma seguidores em parte de algo maior, né? Quase como uma seita digital. E dentro desse caos, alguns usuários vão ainda mais longe, né? E começam a falar sobre Lizard People, né? Que é uma teoria popularizada por David Icke. E embora isso pareça absurdo, é exatamente esse tipo de exagero que a série usa para poder mostrar como a desinformação funciona, né? Ou seja, quanto mais bizarro, mais engajamento gera. E toda essa construção lembra muito, né? A forma como a narrativa midiática lidou em The Dark Knight Returns, né? Simplesmente o Batman que eu tenho aqui, Cavaleiro das Trevas, retorna e ó, eu abro aqui meu quadrinho, tá autografado pelo Frank Miller. Eu conheci o Miller, cara. Afinal, em The Dark Knight Returns, né, a história é constantemente moldada por programas de TV e opinião pública, né? E em The Boys as redes sociais cumprem esse papel, funcionando quase como um personagem ativo que influencia tudo. Enquanto isso, né, o Jet Strack aparece como uma referência direta ao time do Teenage Kicks, né, dos quadrinhos, expandindo aí o universo dos heróis além dos 7. Mas o que realmente chama a atenção é o uniforme dele, cara, é o uniforme do Jet, que é completamente tomado por patrocínios. Isso não é só estética, é uma sátira clara à cultura de influenciadores, onde a identidade do personagem é praticamente substituída por marcas, né? E no meio desses detalhes surge ainda uma possível referência ao Jack from Jupiter, que é um personagem importante dos quadrinhos que ainda não apareceu na série. É aquele tipo de easter egg que parece pequeno, mas pode significar muito no futuro. E os chamados Freedom Camps são talvez uma das críticas mais pesadas desses episódios. A própria ideia de campos criados em nome da segurança já carrega um peso histórico enorme, e a série deixa isso ainda mais explícito ao construir esses lugares de forma visível e estruturalmente semelhante a campos de concentração. Não é uma comparação sutil, cara, é direta, pô, tá muito na cara. Isso fica ainda mais evidente, né, quando vemos a frase no portão, que é uma referência clara ao que existia durante a guerra, né? A mensagem é simples, cara, o discurso muda, mas a lógica de controle continua a mesma. E dentro desse contexto, o nome Camp 47 também pode ser interpretado como um detalhe curioso, né? Possivelmente fazendo referência ao Agente 47. Não necessariamente como algo central, mas como mais um desses easter eggs que a série espalha por aí, né? E aí entra um ponto interessante, tá? A empresa ligada ao Tech Knight lucrando diretamente com o sistema de
prisões. E isso não é só uma construção de mundo, né? É uma crítica direta ao modelo de encarceramento lucrativo, onde prender mais pessoas significa gerar mais dinheiro. E nesse ambiente, né, o retorno do linguiça do amor ganha um peso diferente, cara. Ele antes era visto como uma figura cômica, agora ele parece parte do sistema opressor, né, mostrando como personagens podem ser absorvidos pela lógica do poder. A trozoba do cara, o Leitinho pega ele e enrola aqui pelo pescoço dele, foi uma cena absurda, né? Já o francês, né, tá tentando sobreviver nesse cenário e esconde drogas dentro do livro do Deeper, né, do Profundo, o que não deixa de ser irônico considerando o conteúdo da obra dentro do universo. É um detalhe pequeno, mas que reforça esse tom satírico constante da série, né? E essa sátira continua com o filme Nunca Sem o Meu Golfinho, que é uma paródia direta ao filme Nunca Sem Minha Filha, né? Mantendo a tradição aí da série de distorcer referências reais a algo absurdo. E pra quem não lembra, essa é uma biografia do Profundo, né, produzida pela VOT pra reabilitar a imagem do cara e reintroduzir ele ao mundo, né? E o filme concentra na jornada emocional do Profundo dentro da igreja do coletivo e apresenta uma atuação dramática com efeitos especiais de baixa qualidade, né? E a laranja entregue ao francês pode parecer um gesto simples, mas carrega um simbolismo clássico vindo do poderoso chefão, onde esse tipo de elemento frequentemente antecede momentos de morte ou tragédia. E quando esse detalhe aparece aqui, não é por acaso, né? E a sequência de fuga do campo é construída com várias referências clássicas, principalmente a Fugindo do Inferno. Então, a tensão crescente, o planejamento improvisado e a sensação de que tudo pode dar errado a qualquer momento seguem exatamente essa lógica, né? Não é uma fuga limpa ou heróica, é caótica, cara. Ao mesmo tempo, o uso do túnel reforça outra referência clara ao sonho de liberdade, cara. A ideia de escapar por baixo, escondido, né, cavando uma saída improvável, carrega aquele simbolismo clássico de uma resistência silenciosa. Só que aqui, diferente dessas obras, o tom é mais brutal e menos esperançoso, né? E no meio disso, o confronto entre o linguiça de amor e o Leitinho traz aquele tipo de absurdo que vem direto dos quadrinhos, né? É uma baita referência. É exagerado, é desconfortável e até meio grotesco. Já o reencontro do Billy com o pai cria um paralelo direto com o arco do 7º episódio da 2ª temporada, cara, envolvendo a Tempesta, aprofundando o passado do personagem. E essa cena é importante porque mostra claramente a evolução do Butcher. O Billy está mais frio, tá mais distante e muito mais instável. Enquanto isso, né, Firecracker menciona o Elon Musk, né, em uma entrevista, conectando ainda mais o universo da série com figuras reais de poder e influência. E tudo isso acontece dentro do programa Truth Bomb, né, que funciona como uma sátira direta aos talk shows políticos, onde informação, opinião e manipulação se misturam o tempo todo. E o podcast do Profundo é uma das sátiras mais diretas e desconfortáveis do episódio, né? Ele não tá só ali como alívio cômico. Ela funciona como uma crítica clara aos vários discursos red pill que a gente tem por aí nas redes, né? A forma como ele fala, o tema que aborda e principalmente a tentativa constante de se posicionar como alguém injustiçado refletem exatamente esse tipo de narrativa que cresce na internet, cara. Isso fica ainda mais evidente quando surgem frases como Men's Lives Matter, né? Que são paródias diretas de movimentos reais, distorcendo debates sérios para poder criar essa sensação de perseguição e vitimismo. E o mais irônico é que mesmo tentando se colocar como a voz da autoridade, o Profundo continua sendo completamente artificial, cara. E isso aparece de forma quase perfeita no uso do soundboard para se comunicar com o Black Noir, já que o personagem não pode falar. Então, em vez de criar uma interação natural, tudo vira uma simulação, né? Enquanto isso, do outro lado da narrativa, né, o Worm, que ajuda o Butcher, funciona como uma metáfora inesperada, mas muito inteligente. Ele age como se fosse uma voz externa, né, comentando, sugerindo caminhos e até questionando decisões, o que acaba funcionando como uma sátira da própria indústria de roteiristas. É como se a série estivesse brincando com o próprio processo de construção da história, né, transformando esse elemento em algo meta. E no meio dessas camadas ainda surgem referências a produções como Reacher e Anéis de Poder, né, ampliando ainda mais o diálogo com o universo de entretenimento atual. E essas menções não estão ali por acaso, né? Elas reforçam quanto The Boys entende o cenário em que está e usa isso como parte da própria narrativa. E obviamente, Anéis de Poder, Reacher, The Boys são todas produções da Amazon Prime, né? Se não ficou claro pra todo mundo, acho que daí você já sabe. Então vamos para o segundo episódio. O início do episódio reforça as consequências ao abrir o funeral do Trem-Bala, espelhando diretamente a abertura política do episódio anterior. A estrutura é quase a mesma, mas o contexto muda. E o detalhe de o local ser o mesmo usado no funeral do Translúcido da 2ª temporada não é coincidência, cara. É um padrão. A VOT transforma mortes em espetáculo, recicla cenários e reaproveita narrativas como se tudo fosse parte de uma grande produção. E como sempre, a versão oficial é distorcida, né? O Trem-Bala morreu em uma missão secreta, né? Segundo a VOT. Mentira. É uma mentira clássica que a gente já viu tanto na série quanto nos quadrinhos, né? Onde os heróis são frequentemente aposentados ou eliminados sob versões convenientes da verdade. E nesse cenário surge o Father, né? Introduzido como uma nova figura religiosa do universo, substituindo Ezequiel. E assim como seu antecessor, ele não representa a fé, ele representa influência. Seu discurso, colocando a Starlight como uma figura satânica, ecoa diretamente teorias conspiratórias reais, né? Usando medo e moralidade distorcida para manipular seguidores. E no meio dessa construção, um detalhe emocional importante aparece. A frase My Sweet Boy pode parecer simples, mas pro Homelander isso tem impacto profundo, cara. Ela ativa
traumas ligados à figura materna, ao abandono e à constante necessidade de validação. E é aí que a série conecta tudo, né? É política, religião e emoção. E quando a música Tube Thumping começa a tocar, velho, não é só uma trilha sonora, tá? É um posicionamento. A música carrega uma mensagem clara de resistência, de cair e levantar de novo. E isso conecta diretamente com o momento dos rapazes. A letra funciona quase como um resumo do espírito do grupo, né? Eles podem apanhar, perder, errar, mas continuam voltando. Só que ao mesmo tempo essa resistência começa a se contaminar. Quando o Butcher mente sobre a morte da Victoria e Zoe, ele cruza uma linha importante, né? Criando um paralelo direto com o próprio Homelander. A diferença entre eles, que antes era clara, agora começa a ficar cada vez mais turva. E o fato da Zoe estar viva ao lado do Stan Edgar abre uma possibilidade enorme pro futuro, né? Porque isso não é só um detalhe escondido, é uma peça que ainda pode mudar o jogo. E dentro do grupo, as tensões também continuam crescendo, cara. Químico ainda carrega ressentimento por conta do vírus, e isso afeta diretamente a dinâmica com o francês, que por sua vez assume uma postura mais racional ao afirmar que o vírus precisa ser testado antes de qualquer uso. E é nesse contexto que entra o Rock Hard, né? Que é uma paródia direta ao Coisa do Quarteto. Um personagem praticamente indestrutível, perfeito para servir como cobaia. Mas como tudo na série, até o nome carrega uma piada, né? Porque Rock Hard funciona também como uma referência meio que pro lado íntimo da coisa, né? Mantendo aquele humor ácido característico. Enquanto isso, pequenos detalhes continuam reforçando a sátira constante, né? Como o cartaz Go Vegan, né? Associado ao profundo, ironizando completamente sua relação com a vida marinha. E no plano maior, a lei Freedom to be Free Act escancara a contradição do sistema, né? É um nome que promete liberdade, mas que na prática legitima controle e opressão, né? E até o visual dos personagens entra nessa construção. O Leitinho, usando roupas pop, né? Como referência a Britney Spears, vira uma piada com sua própria identidade, né? Quebrando essa imagem tradicional que ele sempre teve e mostrando que até isso pode ser distorcido dentro do mundo. E a reconstrução da Torre dos Sete, né? Logo no início, já diz muito sem precisar explicar nada. Mesmo depois de tudo que aconteceu, o sistema simplesmente se reorganiza, como se nada tivesse realmente abalado a estrutura. E quando a série confirma que se passou um ano desde a última temporada, isso reforça ainda mais essa ideia, né? E nesse novo cenário, um detalhe importante reaparece. O Homelander simplesmente tá mantendo o próprio pai preso, cara, o Soldier Boy, retomando diretamente aos eventos do final anterior. E isso não é só controle físico, é simbólico, né? Ele quer dominar até suas origens, né? Cortar qualquer ligação com algo que possa humanizá-lo. Enquanto isso, o Profundo entrega um dos momentos mais absurdos ao chegar montando um tubarão martelo, que é uma referência escancarada ao Aquaman, né? A fala Lord of the Seven Seas deixa isso ainda mais evidente, né? Mas além da piada, essa cena marca o retorno de elementos mais exagerados da série. Lembrando que por trás da crítica pesada, The Boys ainda abraça o absurdo como parte de identidade. E mesmo com a morte do Trem-Bala, a rivalidade entre eles continua ecoando, né? O impacto dele não desaparece, e ele ainda influencia as ações e atitudes do Profundo, né? Mostrando que certas dinâmicas não acabam tão facilmente. Em paralelo, né? O Worm volta a aparecer comentando sobre finais de séries, funcionando aí como uma meta-referência direta ao próprio futuro de The Boys. Vocês estão vendo ali atrás, eu tenho a coleção completa dos quadrinhos de The Boys, eu já li, obviamente, tudo aquilo ali, e é verdade isso daqui, tá? É uma referência porque o final dos quadrinhos de The Boys, sei não, hein? Eu acho bem mais ou menos pra não dizer outra coisa. Sendo que os finais de séries como um todo, como é o caso de Game of Thrones, né? Enfim, vocês entenderam a referência, né? Geralmente finais de série não costumam ser bons. Outro detalhe sutil mais importante é a ausência do Ryan no funeral, e isso sugere um distanciamento emocional crescente entre ele e o Homelander, né? O que pode ter consequências enormes mais pra frente. Já no lado dos rapazes, o laboratório onde eles planejam testar o vírus lembra as instalações militares reais, né? Trazendo um peso mais sério à situação. E o plano envolvendo o Rock Hard é claramente arriscado, né? Quase desesperado. Isso fica ainda mais evidente com a forma como ele é introduzido, né? É arrogante, confiante e representando exatamente o tipo de herói superficial que a VOT sempre produziu. É o tipo perfeito para ser usado e descartado. E temos mais referências e easter eggs, mas eu só vou comentar caso vocês queiram, tá? Comentem aí que faz parte 2, ou então se eu esqueci de algum outro detalhe e referência, comentem aí que eu vou ler e responder todo mundo. E não se esqueçam do like aí embaixo, tá muito importante. Se inscrevam no canal para acompanhar os vídeos de The Boys, façam tudo isso, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!